Arcanos. Como arcanos devemos entender certas revelações da lei divina ou certos fatores de ordem moral, espiritual e cósmicos, certas elucidações ou esclarecimentos vedados ao leigo, profano ou não iniciado. Por isso é que se ensina como mistério, coisa oculta, etc. A cabala hebraica, falsificada e empurrada para o ocidente, nos fala também dos arcanos maiores e dos arcanos menores, cuja interpretação correta sempre foi privilégio dos magos de todos os tempos. Não estamos infringindo a regra, porque os leigos mesmo, os profanos de verdade, isto é, aqueles que não forem possuidores de sólida cultura iniciática, quebraram cabeça, e não chegarão a entender direito o que estamos revelando, inclusive os próprios postulados. Para esses recomendamos passar de leve sobre o problema e procurar em outros livros elementos ao alcance de suas mentalidades. Porque cultura é produto da reflexão, da lógica sistematizada, sobre a natureza real das coisas ou dos fatores indutivos e dedutivos. Enfim, cultura iniciática não se aprende ou alcança tão somente pelos livros. O que os livros nos dão é só a erudição, processo em que o intelecto vai acumulando os conhecimentos gerais dos outros, como que mecanicamente. Então, leitor, observe bem esta página e vamos interpretar a simbologia apresentada. Observação especial. Existem 3 ordens de arcanos. A. Arcanos divinos, que tratam dos princípios, das causas e das origens de todas as realidades e de seus fatores finitos e infinitos, da lei básica do cosmo espiritual. Esses arcanos são do conhecimento absoluto da deidade. B. Arcanos cósmicos, cujos conhecimentos são extensivos às hierarquias constituídas, que tratam da mecânica celeste ou dos fatores quantitativos e qualitativos da natureza natural e das leis gerais e regulativas da evolução dos seres espirituais pelo universo astral. Arcanos maiores, 21, e arcanos menores, 57, que tratam diretamente das leis. E para fundamentar os conceitos desse postulado, damos, como exemplo de relação, o Gênese de Moisés, no qual ele ensinou, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Passemos, de leve, pelo sentido figurado, para ressaltarmos o interno, pois sendo Moisés um iniciado, um mago, devia possuir as chaves da interpretação dos arcanos ou da cabala verdadeira. Sendo o homem propriamente interpretado como um ser humano, composto fisicamente de células, geradoras dos sólidos, líquidos, gajosos e etéricos, os primeiros consolidadores do corpo denso, e o último, o etérico, consubstanciador de um outro, de matéria astral, denominado corpo astral, ou perispírito, é claro que essa criação se aplica aos organismos que foram gerados da substância etérica, e que são usados pelo espírito para se manifestar no mundo das formas astrais e materiais. Porém não são ele em si, são, é claro, os veículos que usa para viver, quer no mundo astral, quer na condição humana. Assim, quando Moisés ensinou, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, vê-lo o sentido oculto e correto, que seria, como é, na chave de Gênese, 19 capitão vers. 27. Interpretação do arcano. E Deus Pai plasmou a sua ideação, na substância natural, criando o arquétipo, como forma etérica e a sua continuidade para o protótipo das formas astrais densas. O resto foi trabalho subsequente das hierarquias para o tipo humano. Em suma, criou a imagem e semelhança do que lhe deu, e não dele Deus, sendo imaterial, insubstancial, não plasmou a sua forma, para ser copiada. Postulado primeiro. No que diz respeito a Deus Pai, cremos, inabalavelmente, na eterna existência do Deus Pai como Supremo Espírito de absoluta perfeição. Cremos e ensinamos que ele é, de fato e de direito, o INCRIADO absoluto, porque é único e indivisível. Jamais recebeu nenhum sopro, vibração ou irradiação de nenhuma outra realidade, por acréscimo sobre si mesmo. Cremo-lo como o único ser de suprema consciência operante, porque domina e dirige tudo, a eternidade-tempo, o espaço cósmico, a substância etérica, a energia, a matéria, etc., e a nós mesmos, espíritos carnados e desencarnados e mesmo em evolução em qualquer sistema planetário do universo astral. Cremo-lo como o único possuidor do arcano divino, como o único que pode saber a razão real do ser ou não ser dos princípios, causas e origens, do que o arcano maior nos revela como das realidades incriadas e dos fatores criados. Postulado segundo. No que diz respeito à origem e criação dos espíritos. Cremos e ensinamos que os seres espirituais, carnados e desencarnados, quer no planeta Terra ou mesmo de qualquer sistema planetário do universo astral, e ainda como habitantes do cosmos espiritual, em suas condições de espíritos puros, isentos de quaisquer veículos ou injunções da substância etérica, são de uma natureza vibratória que não se desintegra, isto é, não é sujeita a nenhuma espécie de associação ou desassociação, exemplificando, assim como elemento que pode ser composto, decomposto, derivado, enfim, como algo que sai de outra, porque são distintos da própria sete essência da matéria. Cremos que os espíritos são incriados, porque a origem da nature vibratória de cada um se perde no infinito do tempo. Só quem sabe a razão de sua real origem é Deus, portanto, coeternos com Deus Pai. Cremos e ensinamos mais que os espíritos têm como potência intrínseca esses atributos essenciais que definimos como consciência, inteligência, volição, sentimentos, etc. Habitam também o espaço cósmico tal e qual a substância etérica. Porém as naturezas dessas 3 realidades são extrínsecas entre si, como também essas 3 citadas realidades, espaço cósmico, substância e espírito são extrínsecas, da natureza divina. Cremos ainda que todos os seres espirituais se revelam e se expandem em consciência, inteligência, etc., porque são da mesma natureza vibratória incriada. Postulado terceiro.
No que diz respeito à matéria, etc. Temos e ensinamos que existe uma substância etérica, invisível, impalpável, própria do universo astral, como básica, fundamental, fonte geradora das transformações e condensações incalculáveis. Essa substância é pré-existente, coeterna do espaço cósmico, porque existe dentro dele. É o Aleph hebraico, A, do alfabeto que Moisés. Todavia, a tônica própria de cada um o faz independente. Cada um vibra, por suas afinidades virginais, como quer e para onde quer. É o dito livre-arbítrio, ou o uso da vontade, que podia ser cancelado pelo Deus Pai e não foi. E assim é que adquirem estados de consciência distintos uns dos outros. Por causa disso, dessa distinção consciencional, reveladora dos próprios aspectos morais de origem que os espíritos não podem ter saído, originado, da própria natureza divina do Deus Pai. E foi por via desses fatores que adquiriram a sua paternidade moral, no sentido da educação espiritual, da evolução. Como imagem singela, nós, os espíritos, vibramos como pequeninos centros de consciência em evolução, e ele, Deus, vibra a consciência suprema, integral, perfeita, que nos dá, por acréscimo, tudo aquilo de que vamos necessitando, na escala evolutiva. No entanto, é de origem indefinida, eternal de cada ser espiritual, que surge essa diferença, essa distinção, se bem que, na realidade, sejam todos da mesma essência virginal, e é precisamente em virtude dessa condição que revelam simultaneamente suas afinidades originais, assim como consciência, inteligência, vontade, sentimentos, tendências, etc. Porém não implicando assim, absolutamente, que eles se tenham originado da própria essência do Espírito Divino. Deus, que tenham sido feitos ou fabricados da própria natureza do Pai. Esse é um dos ângulos fundamentais suscitado à indução e à dedução teológica e metafísica ou à meditação e à interpretação do iniciado, de vez que terá de encontrar, por si mesmo, em sua razão, a lógica para essa distinção entre esses dois termos, dentro da seguinte afirmação: o ter-se originado da mesma não é ter-se originado da própria de cada um e muito menos da do próprio Deus Pai. Você, que agora mesmo está lendo isso, tem consciência, inteligência, livre-arbítrio, alcance mental para mais ou para menos e nós, o autor, também temos esses mesmos atributos, mas não somos iguais no modo de pensar, querer, ambicionar, amar, errar, agir e evoluir. Em suma, as suas aquisições morais e intelectuais que definem o grau de estado de consciência são atributos do seu espírito e se distinguem do nosso e de outros quaisquer, porque são independentes, cada qual cria livremente as suas próprias condições kármicas ou de destinação. Entenda-se, essa questão de extrair uma coisa da outra é química, é física, é atômica, porque só se tira algo daquilo que é composto, que está sujeito às associações. Um elétron ou mesmo um próton é uma das partículas elétricas mais simples do átomo e mesmo que a física, amanhã, pretenda, divide-o teoricamente, o fará apenas em outras partículas, que serão sempre, eternamente, as unidades simples da substância etérica básica. TRPLIC. A doutrina é o desdobramento da doutrina divina expressa no reino natural. A mente do perispiritual. Doutrina Tantric. O Karpi for representado pelo movimento Tantra. O sentimento do Zé espiritual representado Pekson. TRPLIC é caminho. Mantra. Portanto, nós os espíritos evolutivos, inclusive os mais altos mentores espirituais do planeta, o Cristo Jesus, as potências espirituais, as hierarquias cósmicas, o Deus Pai, somos todos imateriais, isto é, jamais dependemos do elétron, e nem mesmo do que a ciência já começa a definir como as partículas contrárias, assim como o pósitron, etc., e que já são apontadas como geradoras de uma antimatéria. Do próton, do nêutron, do átomo, da energia ou da substância elétrica para ter consciência, inteligência, livre-arbítrio, etc. Esses elementos do natura naturandis nos vêm servindo como canais desses citados atributos nossos e somente porque estamos no universo astral, nessa segunda via de evolução, visto termos abandonado a primeira via, o cosmo espiritual, o outro lado da casa do Pai, ou seja, ainda, aquelas infinitas extensões do espaço cósmico, onde a energia ou a substância jamais interpenetram. Yantra. Incriada, isto é, não foi criada por Deus Pai, no sentido direto de tê-la extraído, gerado, de sua própria natureza divina. Sua origem real é o arcano divino, domínio da sabedoria absoluta do Deus Pai. Só ele conhece a razão das coisas finitas e dos fatores infinitos. Esta dita substância etérica sempre existiu de modo próprio. Turbilhões indirecionais. Isto é, seu estado potencial ainda não produzia o que a física denomina campos de gravitação, em convulsionamento. Sempre a transformar-se em elementos de variação inconstante. Era o chamado caos das religiões. E para nos fazer mais compreendidos, na mais singela das relações, porque nosso caso não é de definições de física nuclear, por essa ou aquela escola, e, sim, estabelecer um conceito metafísico ou filosófico, ponto de doutrina, essa substância etérica, em constante estado de convulsionamento, de explosão, não chegava às condições de gerar ou de se transformar nos ditos fluidos universais que produzem a luz, o calor, a eletricidade, o magnetismo, etc. E eis porque Moisés falou da criação do mundo, no Gênese. Assim, no princípio era o caos, afirmando mais que Deus disse: haja luz e houve luz, etc. General Capitão Galvez. 3. Portanto, cremos e ensinamos que foi o poder operante de Deus Pai que dinamizou a citada substância, coordenando sua lei natural, o seu moto próprio, a fim de que ela produzisse, como produziu,
os denominados íons, num sistema molecular, que são os fluidos universais, consubstanciadores dos átomos, com seus elétrons, prótons, etc., positivos e negativos. Daí é que entendemos a escala atômica, com seus átomos de qualidades diferenciadas. Porque, se assim não tivesse sido coordenada, não ficaria nas condições apropriadas para receber e plasmar a dupla manifestação dos seres espirituais, ou seja, a sua dupla linha de afinidades virginais. Ver origem do sexo. Ainda podemos esclarecer, seguindo nosso conceito metafísico, que esses fluidos cósmicos, ou universais, são os mesmos que a escola oriental denomina tatuas, formadores dos mundos. Organismo mental. EQUILBRIO. Inteligência, vontade, percepção de si mesmo, consciência. Ser espiritual manifesto. Organismo astral. Estabilidade. Sentimentos, emoções, desejos. Organismo etéreo físico. Harmonia. Concretização dos organismos mental e astral relacionado ao movimento-ação. Em suma, somos perfectíveis sujeitos ao aperfeiçoamento moral, sim. Porém no sentido restrito de evolução, principalmente pela via dependente do universo astral, essa que desconhecemos, ignorando ter tamanhas injunções e tentações. Porém, nunca, jamais, por termos sido criados imperfeitos moralmente, da própria natureza do Deus Pai. Como também cremos que o Deus Pai, sendo perfeito, onisciente, etc., não iria criar, também, de si próprio de sua natureza divina, a substância etérica, para que posteriormente servisse de tenente-tação e de via ou campo, de duras expiações ou provações, como se da suprema bondade pudesse germinar o princípio do bem e do mal, ou uma coisa que iria, fatalmente, concorrer para derivar sentimentos ou atributos morais, em aspectos piores, terríveis, imprevisíveis. Eis porque as religiões dogmáticas e outros sistemas filosóficos concorrem para o positivismo ateu, quando pregam secamente que os espíritos foram criados simples e ignorantes, por Deus, como se defeitos morais próprios de estados de consciência se tivessem originado da consciência suprema, perfeita, do Pai de eterna bondade. Reino da matéria ou energia-massa. Reino natural. Seres espirituais com veículos de manifestação. Domínio da energia-massa, GALAX e AS, sistemas solares etc. Finito. Dimensão temporal. Regido pelo espaço-tempo. É preciso que esclareçamos ainda que a substância é também a acento agudo M considerada por várias escolas como a matéria cósmica indiferenciada. Antes de gerar as condições acima ressaltadas, vídeo que definimos a mais, no segundo aspecto do postulado que trata do espaço cósmico. Em suma, cremos que essa substância e, por extensão, a matéria, teria que receber, como recebeu, vibrações de acréscimo do poder inteligente, visto não ter as mesmas faculdades que são inerentes aos seres espirituais, as nossas, como inteligência, vontade, etc., que englobam aquilo que sentimos ser da consciência. Cremos ainda que esse dinamismo divino se impôs sobre a substância como condição regulativa, pela mercê do Pai, a fim de proporcionar uma segunda via de evolução mais apropriada, dado o uso do livre-arbítrio, dos espíritos, quando resolveram abandonar o cosmos espiritual para descer ou penetrar no outro lado do espaço cósmico, onde habitava e habita a substância etérica. Por isso já o dissemos foi que o Pai criou o universo astral. Em consequência desses fatores, define dois aspectos kármicos essenciais: o causal e o constituído. Bem, após essa demonstração, veja que chegamos a 22 letras, pois temos 3 que são arquetípais. Isso já é uma deturpação, ou melhor, deve-se ao surgimento do TRNITARSMO no lugar do binário. Graficamente, é possível demonstrar nossa assertiva. Assim, atente e analise bem. As 3 letras arquetípais são A, S, TH. Vejamos na grafia DEVAMAGARIC a sua expressão. Ra. Olhe bem para esse conjunto. Observe que a linha já contém os 2 pontos, não necessitando pois repetir sua representação. Assim teríamos as 21 letras sagradas. Ao invés de 3 arquetípais, teríamos 2, representando o princípio binário de todas as coisas. 2 igual a φ. Mais uma vez perceba que quando a linha corta o círculo desdobrado passa pelo seu centro, tendo portanto os pontos básicos, intrínsecos, de formação do círculo, o centro da circunferência. Assim o fizemos para elucidarmos e ilustrarmos a quadratura do círculo. 2. Lei universal. Proto. SNTESSOSMICA. Conhecimento. C. 2πr. Igual a 2πr. Igual a 2,2. Π. Igual a 4π. 0. Igual a π. Π igual a. É a lei. É a própria que o ADRATURAD ao círculo. Os 4 pilares do proto-síntese religio científica. Após esse adendo, esperamos sinceramente ter elucidado ainda mais. Desvelamos respeitosamente arcanos sublimes, os quais estão arquivados nas escolas iniciáticas do astral superior, e entregamos a ti, iniciado,